Pepecast. 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 Oi! Eu sou Carol Zemuner. Eu sou Isabela Lima. E esse é o Pepecast. Tudo bem com todos? Espero que sim. Hoje iremos falar um pouco sobre os desafios da mídia ativista, que se apresenta hoje como principal veículo de resistência dos movimentos sociais na internet. Essa mídia alternativa disputa a verdade das informações contra a comunicação de massa. É importante lembrar que a mídia alternativa deu visibilidade ao movimento feminista em plena ditadura militar no Brasil, possibilitando inserir debates sobre política, trabalho, equidade de direitos, violência contra a mulher, entre outros assuntos. Diz aí, Carol. Pois é, Isa. Hoje nós temos como convidada para falar mais sobre esse tema a Luciana Oliveira. Ela é mulher, feminista, jornalista, bacharel em direito, militante da cultura e das causas sociais. Atuou como repórter, âncora de telejornal, chefe de redação e assessoria, sendo candidata em 2018 para o cargo de deputada estadual pelo PSB. Hoje, como mídia ativista, publica matérias diariamente no blog da Luciana Oliveira, que tem como foco a luta pela democracia e justiça social. Também é colunista no Brasil 247 e na página Gente de Opinião. Recentemente, participou do encontro Mídias Livres da Amazônia da Casa Ninja Amazônia. Seja bem-vinda, Luciana. Que prazer ter você aqui. Finalmente, né? Nossa, esse é um encontro que demorou. Mas estamos aqui, estamos juntas. Estou muito feliz de estar participando aqui do Pepecast. Tem a ver com pepeca, né? Olha, a pepeca mais polêmica da cidade, mais perseguida, é a minha, Carol. Sem sombra de dúvidas. Uma pepeca resistente, ousada, corajosa, ativista aí pelos direitos das mulheres, dos povos indígenas, dos coletivos negros, dos coletivos LGBTQ+, enfim. Essa é a minha pepeca, uma pepeca bem pela diversidade, pela liberdade, pela democracia. Estou muito feliz porque sei que estou conversando com mulheres, né, que também têm essas pepecas revolucionárias e rebeldes. Maravilhosa, linda! Ô, Lu! E diz pra gente, Luciana, como é que é ser uma mulher ativista no jornalismo durante a pandemia? Olha, talvez seja um pouco mais difícil, porque é uma atividade, uma profissão que envolve muito risco, né? Mas é ser mulher. É difícil por ser mulher. Por qualquer mulher que luta por um espaço de voz, de poder. A questão do gênero pesa muito. Agora, por ser mulher, jornalista, nadando contra a correnteza, apresentando à sociedade uma mídia contra-hegemônica, aí fica mais difícil. Fica mais difícil. Eu passei por situações em que homens e mulheres se voltaram contra mim. E um bom exemplo disso, aproveitando que você é advogada, foi a eleição da OAB, em que meu companheiro era candidato, e homens e mulheres tentaram me censurar. Tentaram impedir que eu exercesse o meu senso crítico, dizendo que a eleição da OAB cabia somente a advogados. Então, ali eu sofri muita retaliação pelo meu ponto de vista, tanto que se apropriaram de uma foto nossa, fizeram uma coisa ridícula nas redes sociais, nos achincalhando, né? Então, assim, são episódios como esse que mostram quão forte é a estrutura patriarcal, né? Passe o tempo que passar, homens e mulheres se demonstram agarrados a essas raízes, né? Que para mim já estão obsoletas, não constituem
mas nenhuma perspectiva, mas que estão aí no nosso dia a dia. Então, é muito difícil ser mídia livrista, por ser independente e também por ser mulher. Então, o que você sentiu, Lu, naquela inauguração do Hospital do Amor em Porto Velho, em que esteve presente até o presidente Michel Temer, onde você acabou sendo expulsa pelos seguranças só por estar usando a camisa Fora Temer? Conta mais aí pra gente. Assim, eu fui pega de surpresa. Eu saí de casa com tênis, uma calça jeans e essa camiseta Fora Temer, porque a minha intenção era me unir a um grupo que ia protestar no local em que o ex-presidente Michel Temer estaria, mas esse protesto foi frustrado. Eles transferiram o evento para um lugar fechado, onde só entravam as autoridades convidadas para aplaudir e jornalistas. Aí eu dei minha carteirada. Falei, sou jornalista, vou entrar. Eu lembro das pessoas falando, Luciana, tá todo mundo te observando, porque imagina um ambiente fechado, todo mundo que tá lá tá para aplaudir. Aí entra uma jornalista maluca com a camiseta Fora Temer e fica de frente pro ex-presidente. Então todo mundo comentava, mas eu não levei em consideração. Achei que era até brincadeira dos meus colegas da imprensa. Só percebi quando eu me vi seguida mesmo na saída por 6 agentes da Polícia Federal, e aí tem aquela cena que rodou nas redes sociais, que eu viro pra eles e falo, vocês estão loucos? Vocês estão me seguindo por quê? Vocês estão com medo de eu soltar um peido aqui e matar todo mundo? Porque vocês já me revistaram? Viram que eu não tô armada? Vocês estão pensando que eu vou soltar um peido atômico aqui? O que é? Né? Foi mais ou menos isso que eu falei. Vocês estão, sabe, fudidos. A Polícia Federal foi desmoralizada com esse governo e vem agora impedir o exercício profissional da imprensa? Não, aí o cara pegou e falou, calma, eu vou te acompanhar até o carro que eu preciso te falar uma coisa, tamo junto. Aí assim, foi até um certo alívio, né, ouvir aquilo. Mas esse foi um dos eventos em que não só o meu exercício profissional esteve ameaçado, mas a minha dignidade, sabe? Porque direito primordial é a vida e depois a liberdade, mas para mim a liberdade talvez seja mais importante do que a própria vida. Eu não saberia viver presa ou amordaçada. Cara, muito louco isso, né? Muita pressão, e a gente vê que às vezes não tem censura no país, mas essas atitudes acabam provando o contrário, né? E eu queria te perguntar se você já sofreu alguma ameaça por conta da linha editorial progressista do seu blog ou nas suas postagens nas redes sociais. Eu considero 2 bem que mexeram muito comigo. Uma foi na campanha que elegeu os prefeitos em 2016. Um grupo me mandou um print, né, de conversa em que diziam, vão calar a boca dela. E alguém dizia, mas vocês estão doidos? Ela escreve num dos maiores portais de esquerda do país, vocês vão fazer isso? Não, a gente já sabe o que vai fazer para calar a boca dela. Isso me assustou. Na época, encaminhei a denúncia, né, para vários amigos, para caso acontecesse alguma coisa, eles identificassem essas pessoas que estavam no grupo, porque eu não podia fazer isso. Porque se eu fizesse, eu ia colocar a pessoa que me trouxe a informação em risco. Então eu suportei calada. A outra foi mais recente, na cobertura das queimadas no sul do Amazonas, em que eu estava com a TV France, e uma região completamente dominada por madeireiros, né? Uma região de muito desmatamento, concentrou os maiores focos de queimadas também ano passado, sempre no topo. E um madeireiro foi ao hotel que eu estava para mandar recado, para dizer, olha, avisa ela que ela está escrevendo coisa que está errado. Imediatamente eu tive que pedir um táxi de Porto Velho para ir me buscar lá no quilômetro 180 depois de Humaitá, para poder voltar. Então esse também foi um episódio que me marcou muito. Eu tive que parar de mostrar aquela destruição, aquele ecocídio, né? Porque ali é uma região de mata muito rica, valiosa e de muitos povos indígenas.
Então esse também foi um episódio que me marcou assim profundamente. Outros tipos de ameaças são abertas, né? Que as pessoas às vezes nem percebem que constituem uma ameaça quando fazem um comentário numa publicação. Mas como sob o novo governo politicamente correto acabou, eu toco foda-se, bloqueio, deleto, entendeu? E tento manter a minha sanidade mental longe desses comentários de ódio. Nossa, Luciana, que difícil, né? É interessante fazer uma correlação que a maior parte dos movimentos sociais tem mulheres à frente deles e que sofrem essa pressão, né? E muitas vezes custa a vida, né? O Brasil é um dos países que mais mata ativistas ambientais e aí a gente tem em frente desses movimentos muitas vezes mulheres. Qual o desafio, então, de enfrentar e tudo isso que você falou pra gente e os cuidados que você tem que ter para atuar nessa mídia sobre questões ambientais e sociais e muitas vezes envolvendo essas áreas protegidas, e isso eu falo de terras indígenas e unidades de conservação aqui no estado de Rondônia, onde a gente é um estado que possui muitas lideranças políticas que trabalham contra a manutenção dessas áreas e que essas áreas é que protegem os remanescentes, né, do nosso bioma amazônico. O que você diz pra gente sobre isso? Na verdade, eu fui descobrindo que tinha que tomar certos cuidados quando essa luta em defesa do meio ambiente, em defesa dos povos indígenas, se acirrou com a eleição do Bolsonaro. Eu fui percebendo que eu tinha que ter cautela em dizer para onde eu ia, em como eu me vestia, em com quem eu conversava, fazendo a cobertura da devastação na Amazônia, das queimadas em 2019. Eu não estava preparada para isso. Por exemplo, a gente sofreu um acidente de carro. Feio. O carro deu perda total. Éramos 3 mulheres, eu e 2 mulheres. Nós nos vimos na Transamazônica, sozinhas, sem carro, tendo que pedir carona, machucadas. E a gente não estava preparada para aquilo. Qual é a regra quando você vai fazer uma cobertura dessa de grandes incêndios em lugares distantes? Levar um carro de apoio. Então, eu não considerei isso. Com relação aos territórios indígenas, já passamos muito susto ao nos aproximar nas aldeias, ver uma movimentação que pode ser algum grupo de invasor prestes a atacar, e você não está no carro adequado para uma fuga. Com relação à cobertura de queimadas aqui na região no quilômetro 50, sentido Acre, quando eu fui revistada pela primeira vez e pelo Exército. Aquela abordagem do Exército, porque a gente estava próximo de um fogo, nos acusando de ter ateado fogo, aquilo também eu não estava preparada, então eu reagi de forma muito ríspida, que se eles quisessem me prejudicar, me prender até, o teriam feito. Então são coisas que eu não calculava. Esse momento que a gente está vivendo não passava na minha cabeça. Onde que eu ia pensar em movimento pedindo AI-5? Pedindo fechamento do Congresso do STF? Nunca. Onde que eu ia imaginar um presidente que abertamente estimula os invasores grileiros, madeireiros e garimpeiros a desrespeitarem a fiscalização ambiental, a invadirem esses territórios, tomarem posse desses territórios e armados? Eu não imaginava essas coisas, né? Então, quando eu fui me dedicar à cobertura do acirramento dos conflitos aqui em Rondônia, envolvendo as unidades de conservação, principalmente os territórios e povos indígenas, eu me vi no meio do perigo, em várias situações. E espero que eu tenha aprendido com algumas delas para me proteger, porque, né, eu me considero essencial. Por menor que seja a minha participação, eu me considero essencial, porque eu deixo minha casa, porque eu dedico o meu tempo, às vezes dinheiro da nossa família, na maior parte das vezes, para ser sincero,
para fazer o que outros não fazem. Eu me sinto colaborando muito com o futuro. Então, quando eu chego numa audiência pública para debater regularização de minério em terras indígenas, com toda a classe política e alguns dos piores invasores, bandidos, sentados aplaudindo, e eu consigo levantar a voz e gritar e enfrentá-los publicamente, e me chamam de louca, aí eu me sinto, na verdade, útil. Eu falo, alguém tem que dizer para essas pessoas que elas não valem nada. E é o que eu procuro fazer quando dou voz a populações historicamente invisibilizadas, como os povos indígenas, os quilombolas, os ribeirinhos, né? É isso. Pegando um gancho nessa tua fala e diante do caos gerado pelas fake news no nosso cotidiano, tendo essa tsunami atingido o Brasil nas eleições de 2018, que culminou na eleição do presidente Bolsonaro, qual você acha que seria o caminho para combater a desinformação e promover o desenvolvimento de senso crítico do cidadão, já que a gente vive mergulhado numa corrente frenética de informações? Primeiro, eu tenho que fazer um parêntese com relação a alguns discursos, reprodução histórica de discursos pejorativos para criminalizar, para discriminar, preconceituosos, discursos de ódio contra algumas parcelas da população, entre elas os povos indígenas, as mulheres. Esses são discursos que estão na nossa construção social, que foram sendo reproduzidos ao longo dos anos. Então, o que se falava sobre índio não gosta de trabalhar, que eles usam essa expressão índio e não indígena, índio é preguiçoso. Esse discurso, se você pegar um livro de história, qualquer que seja, você vai ver que ele era reproduzido desde quando Rondônia começou a se formar. Eu estou fazendo uma especialização e eu estou focando muito na história dos povos indígenas. E o tema do meu TCC é o espaço de voz, o espaço de fala dos povos indígenas na mídia tradicional. E lá eu cito jornalistas que vieram cobrir aqui a construção da Estrada de Ferro, pagos, um deles pago pelo Farquhar, para falar bem do mega projeto e arrasar com os povos indígenas, que era um obstáculo no caminho. O que ele escreveu há mais de um século, hoje o Sérgio Pires fala abertamente no tal do papo de redação reacionário. É uma crítica que precisa ser feita. E vai constar no meu TCC as citações, os nomes desses jornalistas que prestam desserviço. Isso é uma coisa. A outra é a questão das fake news. Por que o desespero dos bolsonaristas com a CPI das fake news? Por que o desespero? Porque, uma vez controlada essa máquina de mentira, essa indústria de mentira, quebra as duas pernas e os dois braços deles. Então, isso tem que parar. A mentira, ela sempre esteve presente no jornalismo. O problema agora é a velocidade com que ela se propaga, né? Porque o cara escrevia uma mentira no jornal hoje, aí você entrava na justiça para tirar aquilo do ar, demorava um tempo, poucas pessoas liam, valia a pena correr o risco até de uma condenação ou por uma matéria que prejudicasse politicamente alguém e favorecesse outro, por exemplo, né? Hoje a velocidade é uma coisa assustadora e atinge pessoas muito vulneráveis. Aquele senhorzinho, aquela senhorinha que está em casa, que não está acostumado com esse debate político e recebe todo dia aquela dose de mentira na veia. E isso é uma coisa nova. Então, o futuro para combater as fake news é regulamentar o uso delas, eu acho. Talvez não com o modelo proposto, que eu discordo só porque não houve diálogo com a sociedade para você criar um projeto para criminalizar as fake news. É uma coisa que precisa ser bem discutida,
Mas, com certeza, o caminho para garantir um processo eleitoral realmente democrático, uma representação realmente qualificada, fruto de um processo democrático eleitoral, é o combate às fake news. Porque é incrível, né? A gente tem um presidente que conseguiu emplacar, enfiar no cérebro da maior parcela do eleitorado que havia a mamadeira de piroca, o kit gay, sabe? São coisas que passaram. A cloroquina, o mundo inteiro já não discute mais a eficácia da cloroquina contra a Covid. E nós ainda seguimos discutindo isso. Então, com certeza, as fake news precisam ser combatidas. Porque senão a gente não avança. A democracia não amadurece. Pois é, né? Então a gente vê que as fake news estão matando pessoas durante a pandemia. Então, enquanto a gente está investindo dinheiro em remédios que não funcionam, que a gente está desacreditando com relação ao isolamento social, estamos matando brasileiros sem necessidade, numa doença que tem baixa letalidade, né? Então, graças à fake news e à impunidade ainda que existe sobre ela, a gente está matando pessoas por desinformação. Então, a desinformação está ganhando, né? Como a Luciana bem falou, a hidroxicloroquina, ela não é mais discutida como uma solução para a Covid em nenhum lugar do mundo. Só o Brasil tem esse frenesi pela hidroxicloroquina, tanto que os Estados Unidos investiu bilhões em vacina para poder vender a hidroxicloroquina deles para a gente, né? E assim, pegando um gancho também no que você falou, Isabela, sendo a Covid uma doença de baixa letalidade, a gente ainda, né, muitas pessoas, muitos brasileiros ainda dão ouvidos para esse tipo de discussão sem nenhuma base científica, sem nenhuma comprovação científica e, como você disse, matando pessoas, um discurso assassino. Eu te pergunto, Luciana, é possível a gente contar com representantes dentro da Câmara dos Vereadores e da Assembleia Legislativa que apoiam essas demandas das comunidades tradicionais aqui do nosso estado, ou então que sejam a favor das questões ambientais? Nesse sentido, você pensaria em ser novamente uma opção progressista nas próximas eleições? Não temos uma classe política comprometida com o interesse comum, com os direitos coletivos. Não temos. Nós temos aqui em Rondônia, tanto na Assembleia quanto na Câmara de Vereadores e até na bancada federal também, uma classe política toda reacionária, dedicada a apoiar pautas assim obscurantistas desse governo. São poucas exceções, que eu não vou nominar aqui porque não quero botar uma mão no fogo por ninguém, mas são pouquíssimas opções na Câmara, na Assembleia e na Câmara Federal e no Senado que defendem o meio ambiente, que defendem povos indígenas, que defendem justiça social. São muito poucos. É só acompanhar as votações que a gente vai ver o retrato da nossa representação política. E isso é terrível, porque todo mundo reclama que Porto Velho não muda, né? Que algumas coisas não mudam aqui em Rondônia, mas não muda porque o povo não amadureceu para votar minimamente de forma qualificada. Eu falo minimamente. Nós temos vereadores que confessaram abertamente ter votado favorável em votações sem ler. E vereadora que concorreu na última eleição para deputada federal e teve mais de 20 mil votos. O que esse povo aprendeu? Nada. Então, assim, Porto Velho precisa de uma representação mais original, mais sua cara. Não adianta dizer que vai cuidar de Porto Velho se não ama. Para cuidar de Porto Velho, tem que amar Porto Velho. Se eu sou uma opção progressista, sempre serei.
com ou sem mandato, sempre vou exercer esse papel de lutar para que a sociedade avance, não que recue. Eu queria saber de você qual é a mensagem que você quer deixar para aqueles que querem se tornar mídia-ativistas como você. De alguma forma, como é que o cidadão pode colaborar nesse processo? Cara, a gente está vendo tantas pessoas como cidadãos comuns fazendo a diferença nessa pandemia, sabe? São tantas pessoas dando as mãos e o engajamento de tantas outras pessoas nos debates que estão ocorrendo sobre a questão do saneamento básico, o plano diretor, sabe? Não interrompeu, a pandemia não interrompeu o diálogo, o debate sobre o futuro. Isso eu acho muito incrível. Então, todo mundo pode colaborar. É como a Simone de Beauvoir dizia, né? Não se escreve nada com indiferença. Então, eu acho que muita gente está escrevendo um pouquinho nesse novo mundo que se espera. Não acredito numa nova sociedade, né? Mais humana, mais generosa, mais progressista por causa da pandemia. Isso aí me lembra muito a banalidade do mal da Hannah Arendt, né? Que ao invés da sociedade se chocar, como deveria ter se chocado com o nazismo, acaba, né, banalizando, relativizando, se acostumando àquela ideia. Então eu ainda estou muito desconfiada dessa reação da sociedade. Mas de cara eu já vejo que uma parcela imensa está no movimento de resistência, está no movimento de colaboração. A classe artística, as ONGs. Aqui quem está socorrendo? Povos indígenas e a população mais economicamente vulnerável nas periferias são a CUFA, são a Canindé, sabe? Uma ação incrível que o governo está fazendo. Então, quando um governo diz que vai vetar a garantia de acesso à água, material de higiene, de proteção a povos indígenas numa pandemia, é a falência de uma nação. Quando o governo se opõe ao Fundeb permanente, é a falência de uma nação. Quando um governo sofre boicote de investidores estrangeiros porque não está cuidando bem do meio ambiente, é a falência da nação. E é nesse contexto que você vê as partículas vivas do que é bom na sociedade. Isso tem me emocionado muito. E também no campo da política. Eu estou vendo muita gente meter a cara para participar mais ativamente como legislador ou como fiscal. Isso tem me entusiasmado muito. É como se algo muito bom estivesse por vir. E o PPcast é outro canal que simboliza esse florescer. Parece pouco, mas eu te garanto, a gente nunca sabe onde pode chegar. Tem um poeta que fala assim, uma andorinha só não faz verão, mas acorda o bando todo. E eu acho que é isso, quando você me dá voz a outras, você está fazendo isso, acordando um bando. Acho que o grande barato da pandemia foi mostrar o quanto a gente vale tão pouco, sozinho, isolado. Por mais que você esteja com seu companheiro, com seu filho, você sente falta da coletividade, né? Isso foi o que eu mais senti falta. Mas vai passar. Ô, Lu, obrigada pela sua participação, sempre solícita, sempre querida. Obrigada por trazer pra gente as nuances da sua profissão de forma tão leve, de forma tão descontraída, apesar da gente saber que você enfrenta diversas dificuldades, assim como outras profissionais mídia ativistas pelo Brasil. E eu espero tê-la em breve no programa novamente, né, Bela? Ai, Lu, a gente agradece muito a sua participação. Foi muito especial ter uma pessoa tão lúcida, que está à frente de tantos movimentos, feminista também, e mostrando a nossa realidade, né, da imprensa, da mídia, e essa
a importância da gente estar como cidadão realmente, não somente nas eleições, mas também cobrando durante todo um governo por ações justas, né, por toda a sociedade, não só para alguns. É preciso que essa informação chegue à população, a informação verdadeira, porque a gente agora, o que a gente vê é a desinformação chegando naquela pessoa ribeirinha, a desinformação chegando pelo WhatsApp. Então, meu agradecimento por toda essa tua mensagem que reforça a importância da informação verdadeira seguir adiante. Lu, qual é o recado que você deixa pra gente e qual é o recado que você deixa pros nossos pepequeiros de plantão? Levantem-se, levantem-se, levantem-se em palavras, em gestos, em ações. Assim que a gente puder ir pra rua, vamos pra rua. Esse governo que aí está despreza a educação, despreza a saúde, despreza a democracia, mas ele não pode ser desprezado. A gente tem que se levantar. Quando o povo se levanta e não tem hora marcada para isso acontecer, cai. O ídolo com os pés, o mito com os pés de barro se esfarela com a pedrinha, né, aos seus pés. Então, assim, o meu recado é de muita esperança, de manter a esperança e a luta. O Brasil precisa da gente. Não é uma opção se integrar a um movimento, ter uma participação política mais ativa, se candidatando, fazer uma arte, uma música de protesto. Não é uma opção, é um dever. É isso. Beijo grande para todos vocês. Pras pepequetes, cara, eu adorei esse nome. Beijo grande, foi ótimo estar com vocês. Gente, a título de curiosidade, eu trago para vocês 3 documentários bem interessantes. O primeiro é um documentário chamado Mulheres Brasileiras, do ícone midiático à realidade. Ele tem um roteiro e direção de Alba Onrubia, Andrea Gago, menor, e Laura Dowden. É produzido por Pueblos, revista de informação e debate, e Paz com Dignidade, que é formado por organizações espanholas com atuação na área de direitos humanos. É um documentário bem interessante porque traz essa imagem de como a mulher é vista na mídia e de que forma ela é interessante estar sendo exposta na mídia. Outro documentário é o Elogio da Liberdade, dirigido por Bianca Comparato, sendo uma produção da HBO Latinoamérica com Los Bragas, que narra então a atuação de uma escritora e ensaísta, Rosisca Darcy de Oliveira, um dos principais nomes do movimento feminista pela liberdade e direito das mulheres. Rosisca era militante na ditadura militar e ficou exilada por 10 anos nessa época. Ela é uma grande representante aí na atuação da imprensa, né, do movimento de resistência. Então é outro documentário que, sinceramente, nunca tinha ouvido falar, e se não fosse essa temática eu não teria conhecido. É bem interessante essa história. Outro documentário é o Mulher, dirigido por Anastasia Mikova e o Ian Arthus Bertrand. Premiado no Festival de Veneza em 2019, traz o relato de diversas mulheres do mundo inteiro. E aí traz consigo a mensagem e denúncias com relação à violência contra a mulher, o machismo, o tabu da menstruação, as questões de estupro, relações abusivas, tradições, aborto, maternidade, entre outros. Ele é um documentário lindo, lindo. Ele tem relação, né, do mesmo idealizador daquele documentário Humanos. Então a fotografia desse documentário é maravilhosa. Tiveram diversos relatos de mulheres brasileiras inclusos também nesse documentário. Uau, Isa, que dicas maravilhosas, cara, que curiosidades interessantes, né? Eu acho que na produção desse episódio eu descobri muita coisa, inclusive essa pepeca livre maravilhosa que a gente vai citar hoje, que é uma mulher incrível. É a Nísia Floresta Brasileira Augusta, ou Nísia Floresta. Ela nasceu em 12 de outubro de 1910 no Rio Grande do Norte, libriana como show.
É Maravigold. E ela foi a pioneira no jornalismo feminino no Brasil. Além de educadora, escritora, poetisa e reconhecida como a primeira feminista brasileira. Ela mudou a imprensa brasileira em 1831. Quando a Anísia começou a escrever para o Espelho das Brasileiras, um jornal em Recife, o periódico expunha as condições precárias das mulheres. Ela lançou O Direito das Mulheres e Injustiça dos Homens aos 22 anos. Escreveu 14 obras defendendo os direitos das mulheres, dos indígenas, dos escravos. Participou de campanhas abolicionistas e republicanas. Abriu sua escola para meninas, passando a ensinar educação científica, o que lhe rendeu muitas críticas. E ela rebatia de forma afrontosa a macharada equivocada da época dela. Por que eles se interessam em nos separar das ciências? Aqui temos tanto direito quanto eles. Se não pelo temor de que a gente partilhe com eles o mesmo espaço. Se não o medo de que a gente tome o lugar deles nos espaços públicos, na administração desses cargos públicos que quase sempre eles desempenham vergonhosamente. A mulher era um afronte, querida. Uhul. Maravilhosa. Nísia, obrigada por tudo. A sua memória vai estar sempre em nossos corações. E a gente colhe, né, os resultados dessas mulheres que foram guerreiras, né, numa época tão difícil. Sim, ela nos deixou em 1885. Então, com certeza, hoje a nossa liberdade é baseada em mulheres como a Anísia Floresta, que fizeram a história, né, da trajetória das mulheres nesse país. Falando sobre essa mídia alternativa, essa mídia de resistência, a gente fez uma enquete, não foi, Carol? Diz aí como é que foi o resultado. Eu lembro que a primeira pergunta era: você conhece alguma criadora de conteúdo ativista na sua cidade? Diz aí o que que deu. Eu tive alguns envolvimentos, foram 130 envolvimentos nessa enquete. 95% diz que sim, que conhece alguma criadora de conteúdo ativista na sua cidade. Interessante. Agora eu quero ver se alguém teve coragem de falar o nome, né? Porque a galera às vezes marca sim ou não, mas na hora de colocar o nome dos bois, não fala. Alguém disse? Aqui na minha deu Luciano Oliveira na cabeça. Citaram só Luciano Oliveira, mas que já é bastante coisa. E a galera falou aí qual é a mídia independente que eles costumam ler? Olha, eu tive muitas respostas relacionadas tanto a Mídia Ninja, Mídia Índia e Brasil 247. E sobre eles confiarem nessas mídias independentes, o que a galera diz? O meu povo que respondeu é muito progressista, Bela. Todos eles responderam que confiam. Você tá andando mal acompanhada ou, né, bem acompanhada? Muito bem acompanhada. Estou andando em muito boa companhia. Então, já que a galera falou que conhecia a Luciana Oliveira, também falou que acessava a mídia, né, o blog da Luciana, eu vou falar aí como dica. Acesse lá o blog da lucianaoliveira.com.br. Também você tem como opção a Rede Mulher e Mídia, que está no mulheremedia.org.br. Lá você vai ter uma discussão sobre essa questão da mulher na mídia. Outra opção é a Casa Ninja Amazônia, Mídia Índia. Você pode achar no Instagram facilmente, acompanhar as postagens deles, que são muito interessantes. Realmente é uma mídia alternativa e que dá voz a essas comunidades, mostra a realidade, à margem do que essa comunicação em massa está falando aí para você nesses canais da TV. E outra opção, para você ser um cidadão ativo. Eu tenho com felicidade em dizer sobre um app que foi lançado recentemente, é o app Guardiões da Amazônia, que é uma ferramenta onde a população pode realizar denúncias anônimas em tempo real sobre queimadas, minerações e outros ilícitos ambientais, seja na área rural quanto na área urbana. Esse app ele é fruto da Operação Verde Brasil 2, que reúne vários órgãos numa ação conjunta para combater esses crimes ambientais.
Lembrando que muita gente pode falar assim, mas é um app que só funciona onde tem internet, a pessoa está na cidade. Não tem problema, você pode estar com o app, aí você está na BR, viu uma queimada, né? Ou então você está no seu sítio, viu um crime sendo realizado, você tem como fotografar e aí ele automaticamente vai guardar o ponto de GPS e aí quando você estiver na cidade você vai poder enviar. Então vai estar registrado o ponto onde acontece esse ilícito. E isso vai estar chegando para a Polícia Ambiental, vai estar chegando para as secretarias de meio ambiente. Mas vai ter gente que vai dizer assim, mas aí a gente faz a denúncia e não dá em nada. Se você fizer essa denúncia, você gera um histórico de denúncia para cobrar essa Secretaria Ambiental, você gera um histórico de denúncia para cobrar a Polícia Ambiental. E dessa forma você pode também divulgar pela mídia alternativa que não está sendo feito nada. Então a sua parte como cidadão está sendo feito. Então a gente não pode usar uma situação atual de quem está numa outra ponta para deixar de fazer a nossa parte. Então essas são as minhas dicas. Nossa, adorei esse app Guardiões da Amazônia. É realmente uma ferramenta interessantíssima para quem quer fazer a sua parte, para quem se preocupa com o meio ambiente, para quem mora, vive aqui na região norte. E a gente tem visto assim como esse verão vem de uma forma tão intensa, né? Nós já sofremos aqui com o calor e se preocupa com essa questão das queimadas, que também tem sido extremamente subnotificada pelo atual governo. A utilização de apps como esse é essencial para que a gente mantenha esse controle social do que realmente está acontecendo, para poder mensurar depois o tamanho do estrago, infelizmente, né, Bela? Isso, o mundo todo está de olho na Amazônia. Então, assim, você, como cidadão, pode estar ajudando. E aí é importante que você, que está na ponta, que está enxergando, que faça a sua parte. Pode ser anônimo ou não. Então, pode fazer tranquilo que a sua segurança está garantida. E você sabe quem que vai meter a boca na pepeca hoje, Bela? O que eu sei é que é uma ativista que eu tenho muito carinho, porque ela sempre está em diversas causas aí, pelos estudantes, pela comunidade LGBTQI+. Então, assim, ela sempre é bem atuante e eu fico muito honrada em tê-la com a gente nessa edição. E além de atuante, querida, ela é bacharel em arqueologia pela Universidade Federal de Rondônia. Chique, ela é dirigente partidária em Rondônia. Ela é militante social, feminista, interseccional e trabalha com gestão do patrimônio. Aline Mayra, querida, mete a boca na pepeca bem. Uhul! Falar de mediativismo é não esquecer de falar de como as fake news têm influenciado algumas eleições por aí. Né? Começamos ali nas eleições do Trump, onde as fake news decidem as eleições dos Estados Unidos. E aí a gente traz um recorte para o Brasil, a gente tem as eleições do presidente Bolsonaro sendo decidida unicamente por fake news. Né? Os disparos ilegais de notícias, por mais que nós tenhamos aí uma CPI esse ano rolando para investigar essa máfia de fake news, a gente sabe que os resquícios dessas mentiras rolando por aí, que são crimes, ainda estão pairando sobre a sociedade. A sociedade acredita em muita coisa que se foi falado. E aí esse ano, que é um ano eleitoral, nós temos uma dupla missão. O primeiro é como a gente vai combater as fake news, as que vão surgir, as que existem. E o segundo é como a gente vai projetar uma campanha política pensando todo numa estrutura de mídia social, num contexto de pandemia, que a gente não pode estar aglomerando, não pode estar fazendo visitas, respeitando as pessoas. Então a gente tem um desafio muito grande e eu acho que vai ser uma eleição histórica, já está sendo, porque é uma campanha histórica, né? Fazer campanha nas redes. Uau, Aline, que mensagem! Eu acho que tem tudo a ver com o que a gente precisa falar mesmo para quem está ouvindo a gente e da importância da gente pensar realmente aquilo que a gente escolhe como verdade. Então, saia desse mundo paralelo, você que está ouvindo aí, e saiba da importância de trazer mais gente para a informação, para o debate,
para uma visão mais crítica, né, do que lê e do que assiste, né? É importante isso, a gente evoluir como pessoa. Combater a desinformação e votar com consciência nessas próximas eleições municipais é imprescindível para a gente ter uma melhora nesse quadro político, nessa despolítica que está sendo feita no nosso país, né? Esse desgoverno de 1 ano e 7 meses. Muito obrigada, Aline. E, gente, é muito ruim dizer isso, mas está chegando ao fim mais um episódio do PPcast. Ô, tristeza, meu Deus do céu, que triste que eu tô. Pois é, tá chegando ao fim, a gente deseja que todos fiquem bem e com certeza a gente vai sair maiores, né, dessa situação e mais críticos. E até a próxima. Até o próximo PPcast. Até o próximo PPcast. Lembrem-se, vai passar. Se cuidem. Um beijo. Até o próximo episódio. Uhul! PPcast. 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 PPcast.